Certo. Então, boa tarde, gente. Tudo certo com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre virologia, que é só uma palavra esquisita para dizer que a gente vai conversar um pouquinho sobre vírus. Então, semana passada, a gente começou aí a entrar nesse mundo da microbiologia com o Rafael, que vocês viram então bactérias. Hoje a gente vê vírus e vamos seguindo. Então, vamos lá. Bom, para começar, vamos dar uma olhada aqui no geralzão do que é um vírus, então. No que a gente tem que pensar quando a gente fala essa palavra. A primeira coisa para a gente saber, que é muito importante, é que os vírus, eles são acelulares. O que isso quer dizer? Eles não têm célula. Eles não são formados por células. E aí a gente entra numa discussão que não teve fim até hoje, de se vírus é ou não um ser vivo. Porque quando a gente vê a definição de vida lá atrás, a gente vê a definição de célula, a gente lembra que ela é a unidade básica, a menor unidade da vida. Então, teoricamente, se eu falo para vocês que a menor coisa, o mínimo que eu tenho que ter para considerar aquilo um ser vivo é uma célula, e o vírus não é formado por célula, será que eu posso chamar ele de ser vivo? É uma discussão sem fim aí no mundo da biologia. Não vai ter nenhum tipo de questão perguntando para vocês se vírus é ser vivo ou não, porque não tem uma conclusão. Varia muito de autor. Então é isso. O importante é vocês saberem que eles não têm célula. Isso é, assim, fundamental. E aí, se precisar de algo nesse sentido, de ser vivo ou não, a própria questão vai guiar vocês no enunciado e tudo mais. Em relação a isso, pode ficar tranquilo. Bom, já que eles não têm células, eles também não possuem um metabolismo próprio, ou seja, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Vírus se multiplica? Sim, ele se multiplica, mas ele não consegue fazer isso sozinho, ele não tem um metabolismo dentro dele. Então, para conseguir fazer isso, para ele conseguir realizar essas funções dele, o que quer dizer ele não tem metabolismo? Ele não cresce, ele não precisa se alimentar, ele não precisa conseguir energia. Ele pode se multiplicar? Pode, mas só se ele estiver dentro de uma célula, se ele parasitar uma célula. O que é esse parasitar uma célula? Ele vai entrar numa célula e ele vai tomar conta dela. Vamos imaginar a célula como se fosse uma fábrica. Ele vai entrar lá e ao invés do núcleo daquela célula, lembra aquela história de que o núcleo é quem cuida de tudo? O vírus ele vai inativar isso, ele toma o lugar do núcleo e ele começa a mandar na célula e ele faz a célula produzir outros vírus. É assim que ele vai funcionar. Fora da célula, ele tá lá só vagando, ele não consegue ter nenhuma função. Então, por isso que a gente chama ele de parasita intracelular obrigatório, porque para tudo do metabolismo dele, ele precisa de uma célula. Bom, o vírus ele possui material genético, então ele vai ter aí RNA ou DNA. Em alguns casos mais raros, a gente já sabe que dá para achar vírus que tem ambos, DNA e RNA, mas são mais exceção do que regra, certo? Como regra aí, vamos levar que eles têm sempre ou RNA ou DNA. Os vírus, eles podem sofrer mutações. Então, o material genético deles pode sofrer mutações. E aí é por isso que às vezes você fala para mim, poxa, Núbia, tomo vacina de gripe todo ano e mesmo assim eu fico gripado. Porque esses vírus, eles podem sofrer muitas mutações. Então é por isso que tem vacinas que a gente tem que estar sempre tomando, como por exemplo a da própria gripe, para a gente tentar contornando aí essas mutações. Agora a gente fala muito sobre o corona. E o que são as tais das variantes? Ah, chegou uma variante nova do Brasil. O vírus é o mesmo, só que ele vai sofrendo mutações. Essas mutações diferentes vão ser o que a gente chama aí de variantes. E eu não tenho certeza se o Rafa chegou a ver isso com vocês, mas algo bom de se pontuar. Bactéria, a gente consegue cultivar a bactéria. O que isso quer dizer? Eu posso pegar a minha bactéria, colocar num lugar onde ela tenha comida e água ali para sobreviver, comida, água e ar, se ela for aeróbia, para ela sobreviver, e ela vai crescer lá, ela vai se multiplicar. Com os vírus não funciona assim. Se eu só der comida ali, alimento para o vírus, é a mesma coisa que nada, porque ele não vai conseguir usar aquilo. Então, quando eu preciso cultivar os vírus, quando eu preciso de várias cópias para produzir uma vacina, para estudo,
Geralmente, a gente vai cultivar eles dentro de embriões de galinha mesmo, dentro de ovos, porque aí eles vão ter uma célula para parasitar e a partir disso sim se multiplicar, certo? Então, se em alguma questão, alguma coisa aparecer meio de cultura para vírus, tá errado. Porque se eu só der o alimento ali para ele, é a mesma coisa que nada. Certo? Então, tamanho e formato dos vírus vão ser muito variados, vão variar bastante, mas eles são uma coisa para guardar assim, é que eles são menor do que bactéria. Independente da bactéria, independente dos vírus, os vírus eles vão ser sempre menorzinhos. Uma coisa que eu esqueci de comentar ali atrás, quando a gente fala de vírus, eles são assim, tem uma variedade muito grande. Então a gente vai ter vírus que infecta animal, vírus que infecta planta, vírus que infecta fungo, bactéria e até protozoário. Então eles vão estar passando aí por todos os reinos praticamente. E bom, aqui a gente tem duas estruturinhas básicas de vírus. Esse daqui, maiorzinho, ele é um vírus de bactéria. Então o que ele tem? Essa partezinha aqui é o capsídio, certo? E aqui dentro é o material genético dele. É isso um vírus, gente. A estrutura básica de um vírus. Capsídio, material genético. Vírus tem núcleo? Não. Tem mitocôndria? Não. Tem membrana plasmática? Não. Por quê? Porque na célula. Então, vírus a gente pensa o quê? Capsídio, material genético. É isso o basicão dele. Aqui, a gente tem também uma cauda, que ela está presente nesses vírus que infectam bactérias. Nessa cauda, ela é uma cauda proteica mesmo, e ela vai auxiliar eles a se prenderem na parede celular das bactérias. E aqui, em alguns vírus, não é obrigatório. O capsídio e o material genético é obrigatório, todos têm. E em alguns vírus, a gente também pode encontrar um envelope. O que é um envelope? Ele é uma capinha mesmo, lipoproteica, que vai ajudar um pouco na proteção desse vírus. Então, em alguns aí a gente pode encontrar. E aí a gente vai ter essa divisão entre vírus envelopado e não envelopado. Então, vamos lá. Material genético é um ácido nucleico, DNA ou RNA, como a gente já viu ali atrás. E aí, aqui, para termos de definição, o que é um retrovírus? Então, vamos lá. É um vírus que possui uma enzima transcriptase reversa capaz de sintetizar DNA através do RNA viral. Resumo da ópera inteira. É um vírus que tem RNA. E aí ele tem uma enzima que vai ajudar ele a produzir DNA a partir desse RNA, certo? O capsídio é a capa proteica dele, é o que vai estar ali segurando esse material genético, isolando esse material genético. O envelope não é todo vírus que possui, é um envoltório lipídico que envolve capsídio. A gente classifica os vírus entre envelopados e não envelopados. E a cauda. A cauda é comum nos vírus que infectam bactérias, os bacteriófagos, e eles vão ajudar ali o vírus a se segurar na parede bacteriana para fazer o processo de infecção. Certo? Então, carinha do vírus, só para ficar guardado aí no coração. Tá bom. A gente viu então que um vírus ele só vai ali estar sobrevivendo se ele estiver infectando uma célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Intracelular, dentro da célula. Obrigatório, ele não tem opção. Ele precisa achar uma célula para infectar. E aí vão ter jeitos que esse vírus vai entrar nessa célula, porque a gente não viu, poxa vida, que a nossa célula ela é toda preparada. A membrana plasmática vai ver o que passa e o que não passa. Então ele vai ter que fazer um esforcinho para entrar. E aí tem basicamente 3 jeitos que esse vírus vai poder entrar na nossa célula, na célula hospedeira. O primeiro a gente vai chamar de injeção de ácido nucleico. É o que os bacteriófagos fazem. E aqui o que vai acontecer? Lembra? Aqui, olha. A gente tem as perninhas dele, certo? Essas perninhas vão se fixar ali na parede celular da bactéria.
E vai descer aqui como se fosse um canudinho. Vai furar. E vai jogar um material genético lá dentro da célula. Deu para entender? Então, por que injeção? É como se fosse uma agulha mesmo. Ele fura e aí, como se você estivesse apertando lá, vai descer o material genético, certo? Então, lembrando que quem faz a injeção de material genético são os vírus que têm cauda, que são os vírus de bactéria. Fusão. O envelope viral se funde com a membrana plasmática e libera o material genético. Então, na fusão, eu acho até que tem. Ah, ok. Tem imagem ali depois pra gente ver melhor. E a endocitose, a célula engloba o vírus e o material genético é liberado. Então, vamos lá. Aqui, a injeção, então, ele vai se fixar na bactéria e vai fazer um furinho aqui, como se fosse um canudo mesmo, e vai injetar o material genético lá. Então, só o material genético entrou. Aqui, fusão com a membrana. O meu vírus, principalmente quando ele tem aqui, olha, dá pra ver que esse daqui tem envelope, certo? O capsídeo dele tá aqui em verdinho. Em cinza tá o envelope. E esse envelope, lembra que eu falei pra vocês que ele é feito de lipídio? Vocês lembram o que mais que é feito de lipídio? Pois é, nossa membrana. Então, é como se esse envelope do vírus se juntasse com a membrana mesmo. Ele se junta com a nossa membrana e vai abrindo. Então, eu libero de novo ali o capsídeo e o material genético. O capsídeo se desfaz lá dentro e o material genético vai fazer o que tem que fazer. Certo? Então, a fusão, o meu envelope, ele vai como se fosse passar a fazer parte ali da membrana plasmática. Ele vai se juntar. Conforme ele vai abrindo, ele libera o capsídeo e o material genético. O capsídeo se desfaz e o material genético vai fazer o que tem que fazer. E aqui a endocitose, ela é bem parecida com a fusão. A diferença é que em vez do envelope ali se juntar com a membrana plasmática, como era na fusão, não, a membrana plasmática vai envolver esse vírus inteiro, como se fosse numa bolinha e colocar para dentro da célula. Aí depois que já está lá dentro, abre, material genético é liberado e segue normalmente. Certo, gente? E aí, vocês podem estar perguntando, né? O porquê que rola isso, então? O porquê que a membrana deixa o vírus passar? Tá vendo essas pontinhas aqui? Isso são glicoproteínas que a gente tem. E se vocês estiverem lembrados da aula de citologia, a gente sabe que a nossa membrana plasmática também tem glicoproteínas. E esse é o nosso jeito do nosso corpo de se comunicar. Toda a comunicação que acontece dentro do nosso corpo, ela é bioquímica. Então, como é que eu sei o que faz parte do meu corpo e o que não faz? Como é que eu sei o que eu tenho que atacar e o que eu não tenho que atacar? É através dessas proteínas. E aí os vírus, eles têm as glicoproteínas certas para, entre aspas aqui, abrir a porta da membrana. Então é assim que eles passam. Certo? Bom, vamos lá. Então agora esse vírus está dentro da célula. O primeiro passo ele já conseguiu. Uma vez dentro da célula, o que ele vai fazer? Ele vai usar todo o maquinário ali da célula, então todas as organelas ali da célula, para se multiplicar. É isso que ele quer. Então, o que vai acontecer? É como se o vírus fosse tomar controle ali da parte do núcleo da célula. Então, ele vai começar a tomar conta ali dos processos de replicação, transcrição e tradução. Esses são processos que vocês, dependendo do ano que vocês estiverem na escola, vocês provavelmente já viram, então não é nada totalmente novo. Aqui no projeto, a gente ainda não chegou nessas aulas, então eu não vou entrar muito a fundo nessa parte, porque a gente estaria entrando num outro assunto de biologia molecular que vai chegar já já. Por enquanto, o que tem que saber? A célula ela vai replicar, transcrever e traduzir. O que isso quer dizer? Ela vai duplicar o material genético daquele vírus e ela vai produzir as proteínas daquele vírus. Então a célula vai começar a trabalhar para o vírus. Vamos lembrar, o vírus ele é formado
por material genético, que é material genético, ácido nucleico, e capsídeo, que é proteína. Então, se a minha célula está produzindo o ácido nucleico daquele vírus e as proteínas daquele vírus, eu estou formando novos vírus. Então é isso, a célula começa a produzir vários vírus e eles vão ficando lá guardadinhos dentro dessa célula. Chega num ponto em que a célula não aguenta mais aquilo e a célula sofre lise, ela estoura, ela abre, liberando vários vírus. O que é vírus? É só termo de nomenclatura mesmo. É um nomezinho que a gente pode dar para os vírus quando eles estão fora da célula, certo? Então, vírus é o vírus fora da célula. Esses vírus que foram liberados, vamos imaginar a gente, ser humano. Eles foram liberados, eles vão cair na corrente sanguínea. E aí, o que vai acontecer? Eles vão infectar as células que estão em volta. E aí a gente reinicia o ciclo. Eles vão infectar a célula, vão tomar conta do maquinário, vão se multiplicar. A célula sofre lise, libera mais vírus. E aí a gente vai aumentando e aumentando a quantidade de vírus que vão estar ali. Esse processo que eu acabei de falar para vocês, então, de entrei na célula, comecei a tomar conta ali do maquinário, fiz replicação, tradução, transcrição, formei novos vírus, a célula sofreu lise, estourei a célula. Isso é o que a gente chama de ciclo lítico, certo? E agora a gente vai dar uma olhadinha no ciclo lisogênico. O que é o ciclo lisogênico? Vamos lá. Sofri a infecção, então o vírus, de algum daqueles três jeitos, ele entrou no meu corpo. Só que aí, em vez dele tomar conta ali do meu maquinário e começar a se multiplicar, ele faz diferente. Ele vai e se incorpora no material genético da célula hospedeira. Então, vamos supor, o material genético da célula estava aqui. O material do vírus chega e entra aqui no meio, certo? Ele se incorpora, ele se liga ali no material genético da célula hospedeira. Isso não atrapalha a célula a fazer nada. A célula vai continuar lá, vivendo a vida dela. E aí, o que vai acontecer? A célula vai sofrer mitose. Quando a célula sofre mitose, lembra que a gente viu que ela duplica todo o DNA, todo o material genético dela? Pois é. Então, quando uma célula que está infectada por um vírus, esse vírus se ligou ali no material genético dela e ela vai se dividir, na hora de duplicar o DNA, ela duplica o DNA do vírus também. DNA ou RNA do vírus, no caso. Mas ela duplica o material genético do vírus também. Então, as células filhas, a gente tinha uma célula mãe, que vai dar origem a duas células filhas. Essas duas células filhas também vão ter o material genético do vírus associado ao material genético dela. Essas duas células filhas, quando se multiplicarem, as delas também. E assim adiante. Então, minha célula ela vai seguir funcionando normalmente, mas toda vez que ela multiplica também o genoma viral. Até que ali vai acontecer alguma coisa, que é o que a gente vai chamar de indução. O que pode ser a indução? Várias coisas. Pode ser a imunidade mais baixa, pode ser mudança climática, mas ocorre uma indução, então acontece alguma coisa ali que faz esse genoma viral falar: opa, agora sim, agora eu vou tomar o controle. E aí ele entra no ciclo lítico, ele toma o controle, começa a se multiplicar, a célula começa a fazer várias cópias de vírus, depois a célula sofre lise e libera os vírus. Certo? Então a gente tem aí esses dois ciclos, o lítico, que a gente acabou de ver ali atrás, e o lisogênico, que é esse que a gente está falando agora. No lisogênico, o vírus ele entra na célula, se incorpora no material genético, quando a célula se divide, vai multiplicando o genoma do vírus junto, só que esse vírus ele fica latente, ele não usa aquela célula, ele só fica lá esperando a hora certa, certo? E aí, quando acontece um processo de indução, ou seja, quando alguma coisa escala ali para ele começar a funcionar, ele começa então a entrar no ciclo lítico, que a gente já viu que acontece, certo? Um exemplo disso aqui tem dois no caso, o vírus da herpes e o HIV. O vírus da herpes eu acho que vai ser bem fácil de vocês entenderem. Quando uma pessoa tem herpes, dá aquelas feridinhas branquinhas na boca, sabe? Na boca ou nas genitais, enfim.
Só que vamos supor, a pessoa tem herpes, ela fica com aquela ferida a vida inteira, todos os dias? Não. Ela vai, e aí às vezes quando a imunidade da pessoa baixa, aí aparece a ferida, depois melhora, sara, e aí aconteceu alguma coisa, aparece de novo. Mas é uma coisa mais sazonal. Não, a pessoa ela não fica com a herpes ali 2 meses direto. Deu para entender? É esse vírus que ele tá latente. Em nenhum momento a pessoa deixa de ter o vírus da herpes. Mas esse vírus fica latente. E aí, dependendo da indução, quando a imunidade dela baixa um pouco, esse vírus é uma oportunidade. E aí ele começa, então, a realmente infectar essa célula, a fazer o ciclo lítico, e é isso que vai causar as feridas. Belezinha? Belezinha, então. Bom, e aí, transmissão viral. Então, já está aqui que os vírus podem infectar animais, plantas, fungos, bactérias. Então, vírus infecta tudo que tá por aí, gente. Não, não tem como fugir. Só um minuto. Bom, as principais formas de transmissão viral, então, os principais jeitos que esses vírus vão. Que a gente vai conseguir achar esses vírus aí são relações sexuais, ar. Esse ar a gente vai entender sempre como gotículas, ok? Então, eu fui, espirrei, algum coitado passou onde eu espirrei, tem gotículas minhas lá, e ele vai se infectar através dessas gotículas, certo? Então, ar ou gotículas, lesões de sangue, animais e água ou alimentos contaminados. Quando a gente pensa em água e alimentos contaminados, nossa, coloquei acento errado na água, gente, desculpa. Quando a gente pensa em água e alimentos contaminados, a gente vai pensar principalmente contaminados pelo quê? Por urina e fezes, certo? Então, você come cocô? Não come. Mas, às vezes, na fruta que você comprou e não lavou, vai ter alguma partícula, certo? Então, quando a gente fala de alimentos e água contaminadas, principalmente contaminados por urina e fezes. E aí, aqui agora, uma coisa importantíssima, importantíssima. Isso eu tenho certeza que o Rafael falou com vocês. Mas vamos lá, para que a gente usa antibiótico? Antibiótico é o que a gente vai usar ali contra as bactérias. Então, quando você tem uma doença causada por uma bactéria, o médico ele vai te passar um antibiótico. É um remédio que vai estar ali matando essas bactérias, certo? Bio. Bio é vida, ok? A palavra bio, ela vai sempre lembrar a gente de vida. Antibiótico, ok? Então, anti-vida, anti-ser vivo. Se a gente teve aquela conversa lá, que a gente nem sabe se vírus é ou não ser vivo, antibiótico vai agir contra vírus? Não vai. Porque o antibiótico ele foi criado ali, gente, para agir numa célula. Entendeu? E assim, o que vírus e bactéria têm em comum? Causa doença. Causa doença tem material genético. É isso. São estruturas muito diferentes. Então, o antibiótico, ele não vai fazer nada ali com o vírus. E aí, tudo bem. Então, quando a gente tem uma doença viral, e toda doença viral a gente vai poder chamar de virose, ok? Então, quando a gente tem aí uma doença viral, uma virose, como é que a gente vai tratar isso? Bom, a gente tem alguns antivirais. O que são antivirais? São alguns remédios que vão ali interferir nesse ciclo ali de replicação, no ciclo lítico dos vírus, para impedir eles de se multiplicarem. E a principal coisa que a gente vai ter ali como tratamento em doenças virais é controlar os sintomas. Então, por exemplo, você tem uma infecção viral, essa infecção, vamos pensar na gripe. Essa infecção vai te dar, essa gripe é viral, tá, gente? E ela vai te dar febre. Você não consegue, você não tem um remédio que vá lá e mate esse vírus, não. Mas aquela febre vai estar fazendo mal para a pessoa. Então, o que a gente faz? A gente começa a controlar os sintomas. Então eu vou dar um antitérmico para baixar a febre dessa pessoa.
Ah, tá com muita tosse? Vou dar alguma coisa que pare a tosse. Ah, tá com vômito? Vou dar algo que corte o vômito. Então, a gente vai ali controlando os sintomas, mas a gente não tem, a maior parte dos vírus, a gente não tem um remédio ali específico para ele, certo? E aí, então, o mais importante aí de vírus, a gente também tem falado muito sobre vacina, a dona bonita da vacina. Como a gente não tem remédio para vírus e a gente trabalha ali controlando os sintomas, o que a gente faz muito também? A gente trabalha muito com prevenção. E aí, qual que é o nosso principal método de prevenção contra vírus? Vacina. Vacina, 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 vacina. Desse ponto até o final da aula, o que vocês mais vão me ouvir falando é vacina. E aí, o que é uma vacina? A vacina, a gente vai chamar ela de imunização ativa artificial. Meu Deus, Núbia, me ajuda. Ajuda. Imunização vai ajudar ali o seu sistema imune a criar o quê? Anticorpos. Ativa. Por que ativa? Pensa comigo. Vamos ir para o artificial primeiro, é mais fácil. Artificial porque não é natural, é algo que foi feito ali, não veio do seu corpo. Então, a ativa. Por que a gente vai chamar a vacina de imunização ativa? Vamos falar, antes de quando você é picado por uma cobra, você toma um soro para cortar ali o efeito do veneno. Esse soro, o que ele é? São os anticorpos prontos. Então, você foi picado pela. Oh, meu Deus. Você foi picado pela cobra, foi para o hospital e eles te deram um soro. Esses soros são os anticorpos prontos. Então, eles vão entrar lá, vão neutralizar o veneno, pronto, você vai seguir a sua vida. Esses anticorpos prontos a gente chama de imunização passiva. Por quê? Seu corpo mesmo não teve trabalho nenhum. A gente já deu ali tudo pronto para ele não teve que fazer nada. A ativa não. No caso da vacina, o que é a vacina? Ela vai ser ou pedacinhos do vírus que seu corpo vai reconhecer, ou um vírus morto ou atenuado. O que quer dizer atenuado? Mais fraco. É um vírus que ele não vai conseguir infectar suas células. Então, esses fragmentos são introduzidos no seu corpo, você leva lá a injeção, o seu sistema imunológico está lá andando e ele vê aquele vírus morto ou atenuado. Sabe uma coisa, gente? Seu sistema imunológico, ele não sabe reconhecer que aquele vírus ali não vai te fazer mal. Ele não tem essa capacidade de reconhecer, ah, não, esse vírus aqui está morto, deixa ele lá. Não, ele vê aquele corpo estranho, ele já pensa, opa, esse aqui é uma ameaça. E o seu sistema imunológico vai começar a produzir anticorpos para aquilo, porque ele já sabe reconhecer. Então é como se o seu sistema imunológico fizesse a receitinha de como destruir aquele vírus. E aí, quando porventura você realmente entrar em contato com aquele vírus, o vírus vai entrar no seu corpo, só que assim que ele cair ali, seu corpo vai olhar e vai falar, opa, eu sei o que fazer com esse daqui, eu sei como destruir. E os anticorpos já vão entrar em ação, você acaba não desenvolvendo a doença. Então tá aí, por isso que a gente chama de imunização ativa. Quem faz os anticorpos, quem faz o trabalho, é o seu corpo, entendeu? E isso só funciona porque a gente tem a capacidade de guardar uma memória imunológica. O que é uma memória imunológica? É como se fosse um arquivão onde estão ali todas as doenças que você já teve e a receitinha que o seu corpo tem para como combater elas. Por isso que tem certas doenças, principalmente as virais, a gente só pega uma vez. Você pegou catapora uma vez, você não vai pegar de novo. Porque seu corpo já sabe o que fazer quando o vírus aparecer por lá. Certo? Vamos lá, é isso. Então, sempre importante ter em mente, vacina não é cura. Não adianta você tomar a vacina quando você já está doente. Ela é uma prevenção, ela é para que você não pegue a doença. E aí, então, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre viroses. Eu já comentei, virose vai ser toda doença causada por um vírus. Foi causada pelo vírus, a gente chama de virose. E aí, as principais viroses transmitidas pelo ar, por gotículas de saliva ou de secreções. Sarampo, rubéola,
cachumba, influenza, que é gripe, resfriado, varíola e catapora. Transmitidas pelo sangue, varíola, catapora, hepatite B e HIV. Transmitida por água ou alimentos contaminados, hepatite A, C e poliomielite. E transmitidas por animais, raiva, febre amarela, dengue, zika, chikungunya. E ISTs, HPV, herpes, hepatite B, hepatite C e HIV. O que é IST? IST é infecção sexualmente transmissível. E aí, às vezes você vai olhar aqui para mim agora e vai falar, nossa, eu sempre ouvi chamando de DST. E realmente, a gente sempre chamou de DST até pouco tempo atrás. Agora, já sabe que é mais correto usar o termo IST. Por uma questão que vai ficar bem mais clara para vocês quando a gente chegar ali no slide de HIV, ok? Mas IST a gente fala infecção, DST a gente fala doença. Qual que é a diferença? Vamos lá. O que é infecção? Infecção é quando o vírus entrou na sua célula. O vírus entrou na sua célula, ele está ali dentro, infecção, você está infectado. Agora, doença, a gente só chama algo de doença quando começa a ter sintoma, quando começa a ter sinal clínico. Então, se o vírus estiver lá dentro, mas não estiver produzindo sintoma em mim, eu não estou doente, mas eu estou infectado. Deu para entender? Vamos pensar no caso do coronavírus. A gente vai ter aí muita gente que é assintomática, certo? Certo, então essa pessoa ela não desenvolve a doença. Quem desenvolve a doença? Quem mostra sintoma. Quem mostrou sintoma desenvolveu a doença. Quem não mostra sintoma, quem é assintomático, não desenvolve a doença. Mas a pessoa está infectada, não está? Ela está, ela pode passar para os outros. Então a gente tem essa singela diferença ali entre infecção e doença. E é isso que causou essa nossa mudança de nomenclatura, certo? Porque acaba que muitas aqui, elas podem ser somente infecções, porque elas não necessariamente mostram ali um quadro de sintomas. Deixa eu só... E agora vamos falar um pouquinho mais sobre algumas dessas viroses. Então vamos lá, sarampo. Sarampo é uma infecção do sistema imunológico que causa febre alta e manchas avermelhadas na pele. Ele é transmitido por gotículas de saliva. Então, sarampo. Falei de sarampo que eu tenho que pensar. Eu transmito por gotícula de saliva, febre e mancha vermelha. Gente, vocês vão ver que todas as vezes aqui a gente vai ter febre como sintoma, porque é a resposta básica assim do seu corpo, sabe? Ele viu que tem alguma coisa estranha, primeira coisa que ele faz, febre. Então, vai estar sempre aí presente. A cachumba é uma infecção das glândulas salivares, sublinguais ou submandibulares, causando inchaço das mesmas. Além do inchaço, estão presentes febre, náuseas, sudorese e dores de cabeça. É transmitida por gotículas de saliva ou feto durante a gravidez. Então, cachumba, quando a gente vai ter um inchaço aqui, ela é bem característica também. E aí, tem aquela história de... A cachumba, ela geralmente vai estar infectando aqui, então as nossas glândulas que estão aqui mais próximas, certo? Sublinguais ou submandibulares, que estão aqui abaixo do pescoço. Mas se, por acaso, o vírus conseguir chegar lá nos ovários ou nos testículos, ele pode causar infertilidade. Então, é bom ficar esperto. Bom tomar vacina. Rubéola. Causa febre, dores de cabeça, dores musculares e manchas rosadas características na pele. Transmitida por gotículas salivares e via transplacentária. O que quer dizer transplacentária? Pela placenta ali, passa da mamãe para o neném. Sendo especialmente perigosa em gestantes. A rubéola é uma doença erradicada no Brasil. Especialmente perigosa em gestantes porque ela pode causar abortos e malformações no feto, certo? Então a gente vai sempre ter essa atenção aí para algumas doenças que vão ser especialmente perigosas durante a gravidez. E ela é uma doença erradicada no Brasil, ou seja, a gente não tem novos casos dela no Brasil. A gente tem a certificação de erradicação. Graças a quem? Dona Vacina, uma bonita ela.
Então, o tratamento dessas 3 doenças consiste no controle dos sintomas. A gente não tem antivirais dessas doenças, certo? Então, quando você adquire uma delas, o que os médicos vão fazer é controlar ali os sintomas. Os principais métodos de prevenção são evitar o contato com doentes, porque lembra que as 3 são transmitidas por gotículas? Então, se você evita o contato com o doente, você evita ela também. E a vacinação. E olha só que sorte a nossa! A gente é imunizado para essas 3 doenças ao mesmo tempo, com a vacina tríplice viral. Ela é aplicada ali durante a infância, a partir dos 12 meses, e vai imunizar contra essas 3 doenças. Aqui eu coloquei só uma imagem para vocês verem mesmo. Primeiro que a gente tem o sarampo, cachumba, rubéola. Cachumba ela é bem característica. Não se preocupem, tá? Em diferenciar assim por imagem. Sarampo, rubéola, já a gente vai ver catapora também. Você fala, socorro, é tudo mancha vermelha na pele. Mas sorte na nossa, a gente não é médico, a gente não precisa saber diferenciar, certo? O que vocês precisam saber é o que tá aqui. Bom, catapora. Uma infecção altamente contagiosa, gente. Catapora passa muito fácil. É muito contagioso, certo? Então, você encostou ali, você vai pegar. Ela causa febre, fadiga e bolhas vermelhas características na pele. Pode ser transmitida por gotículas salivares e também pelo sangue. A prevenção consiste em evitar contato com doentes e vacinação. Então temos vacina para catapora também. Também é dada ali durante a infância, tá na nossa caderneta obrigatória. E sempre, vamos lá, vamos começar a fazer os links aqui. Sempre que uma doença é transmitida por gotícula, qual que é a prevenção? Evitar contato com o doente, certo? Se eu pego a doença entrando em contato com as gotículas do doente, para eu evitar, é só eu ficar longe do doente. E aí, no caso aqui da catapora, temos vacina. Varíola é uma doença erradicada no mundo. Era transmitida por gotículas salivares e contato com as secreções de doentes. Causa grandes feridas pelo corpo, levando a desfiguração e até mesmo morte. Além disso, causa febre, fadiga e dores no corpo. Acredita-se que ela foi erradicada pelo uso da vacina. Então, sim, temos vacina para a varíola. Aleluia! Varíola ela foi uma doença assim bem feia, matou bastante gente, mas foram produzidas aí vacinas e ocorreram assim vacinações em massa. E agora é uma doença erradicada no mundo. A gente não tem mais casos de varíola. Então é isso. Amém. A raiva é uma doença transmitida principalmente pela mordida de mamíferos infectados. É muito perigosa, pois afeta o sistema nervoso central, SNC, sistema nervoso central, ok? Levando a mudanças comportamentais, confusão mental, alterações respiratórias, taquicardia e convulsões. A raiva é mortal em 99% dos casos e a principal prevenção é a vacinação dos animais. Então vamos lá. A raiva ela vai ser uma doença que ela vai ser transmitida principalmente por cachorro e morcego. Vão ser os 2 principais animais aí, mas por mamíferos no geral, certo? Então o vírus ele vai estar ali na saliva dos animais. Então quando você tem uma mordida, ou então dependendo se você tiver com alguma ferida aberta, só uma lambida e tudo mais, você pode contrair a raiva. E a raiva, ela vai afetar o seu sistema nervoso central. O sistema nervoso central, gente, é o que vai mandar, assim, no corpo inteiro. Então, é muito sério quando a gente tem infecções lá. E é por daí que vem o nome, raiva. É porque a gente vai começar a ter muitas alterações comportamentais. O indivíduo fica agressivo, começa a ter confusão mental. E, como já está escrito aqui, ela é mortal. Então, vamos vacinar os nossos cachorrinhos. A vacinação ela é dada principalmente nos animais, mas a gente tem vacina para humanos também, ok? A vacina para raiva é a antirrábica. E a vacina antirrábica humana é dada principalmente para os grupos de risco. Quem que é grupo de risco? O veterinário, que vai estar entrando ali em contato com muitos animais diferentes e tudo mais. Agora vamos falar um pouquinho de hepatite.
Toda vez que vocês tiverem hepato, a gente sempre vai pensar em fígado, ok? Então, hepatócito, célula do fígado. Hepatite, infecção do fígado. Então, todas as hepatites elas vão causar infecções no fígado. Elas vão causar ali febre, fadiga, dor de cabeça, dor nas articulações. E a gente vai encontrar olhos e pele amarelados. Toda vez que a gente tem olhos e pele amarelados, a gente pode chamar de icterícia, que é por conta mesmo ali do funcionamento do fígado. Quando ele começa a sofrer alguma infecção, ele libera algumas substâncias que vão deixar aí a pele e os olhos mais amarelados. E a gente tem aí basicamente, tem mais. A gente vai falar aqui sobre 5 tipos de hepatite, certo? A, B, C, D e E. Hepatite A, ela vai ser transmitida pela ingestão de alimentos ou água contaminados. Ela não tem risco de se tornar crônica. Então, ela é assim, você pegou a doença, ficou com ela ali 2 semanas, seu corpo combateu e vida que segue. As principais formas de prevenção são saneamento básico e medidas de higiene. A prevenção, gente, ela sempre vai estar ali ligadinha com o meio de transmissão. Então, se eu for falar a verdade para vocês, assim, guarda as transmissões, como é que é cada doença transmitida. Porque a prevenção é muito mais fácil, assim, sabe, de você ligar. A gente tem vacina para hepatite A, certo? Hepatite B é transmitida por relações sexuais, contato com fluidos, e pelo sangue, pérfuro-cortantes. Pode se tornar crônica, levando a insuficiência hepática e ou câncer. Os principais métodos de prevenção são não compartilhar pérfuro-cortantes, uso de camisinha e vacinação. Hepatite B é uma IST, infecção sexualmente transmissível. Então, camisinha, gente. Camisinha, vacina, vacina, camisinha. Essa que vai ser a nossa aula daqui pra frente. E é isso. Ela pode ser aguda, mas ela também pode se tornar crônica. O que quer dizer crônica? Quando ela persiste por muito tempo, e ela tem essa capacidade de persistir, ela começa a levar a insuficiência hepática e câncer, porque uma hora o fígado não aguenta, né, gente? Uma hora ele pede socorro. Pérfuro-cortantes é tudo que atravessa a pele, tá bom? Então, bisturi, agulha e coisas do gênero. Hepatite C pode ser assintomática ou apresentar sintomas leves, principalmente em casos agudos. Pode se tornar crônica, levando a insuficiência hepática ou câncer. É transmitida por relações sexuais não seguras e contato com sangue contaminado. Não há vacina disponível e a prevenção se dá pelo uso de camisinha e evitar contato com sangue contaminado. Então, hepatite C também é uma IST, infecção sexualmente transmissível. E para hepatite C a gente não tem vacina. Então, o único método aí de prevenção que a gente vai ter é o uso da camisinha e evitar contato com sangue contaminado. O que isso quer dizer? Não compartilhar utensílios pérfuro-cortantes. Mesma coisa ali que a gente acabou de ver na hepatite B. Elas são bem parecidas, hepatite B e a C. Só que a C, ela é mais silenciosa. Em casos agudos, não tem muito problema, porque às vezes ela nem demonstra sintoma ali e a pessoa já se cura. Mas isso é um problema porque é muito mais fácil ela se tornar crônica. Como ela é silenciosa, às vezes uma pessoa passa muito tempo com hepatite C antes de descobrir. Quando descobre é porque o negócio já está num estado mais crítico. Hepatite D, ela só atua em conjunto com a hepatite B, sendo transmitida do mesmo modo. Isso tem a ver com o maquinário do vírus mesmo. O vírus da hepatite D, ele só consegue se multiplicar com a ajuda do vírus da hepatite B, certo? Então, a gente nunca vai ter elas isoladas. A pessoa pode ter só hepatite B? Pode. Mas se ela tiver hepatite D, é porque ela tem a B também, certo? Então, os métodos de prevenção são as mesmas. Uso de camisinha, não compartilhar utensílios pérfuro-cortantes e vacinação. Porque se é hepatite D, se eu só pego ela junto com a B, se eu me protejo contra a hepatite B, se eu tomo vacina contra a hepatite B, eu também não pego a D. Entendeu? Belezinha. E aí, por fim, hepatite E.
ela é transmitida pela injeção de água e alimentos contaminados. É especialmente preocupante em mulheres grávidas. Não há vacina disponível e as principais formas de prevenção são saneamento básico e medidas de higiene. Certo? Aqui a preocupação com mulheres grávidas é o mesmo caso da rubéola. Pode causar abortos e malformações. Então, um seguradão aí de hepatite. Hepatite A e hepatite E, a gente vai transmitir por água e alimento. Hepatite A tem vacina, hepatite E não tem vacina. Hepatite B e hepatite C são ISTs, então eu transmito por relação sexual e contato com sangue contaminado. A hepatite D só acontece junto com a B. Para B eu tenho vacina, logo eu protejo contra a D também. Para C eu não tenho vacina. Tudo que é IST, qual que é o meu método de prevenção? Uso de camisinha. Fechou? E aqui vamos entrar agora na febre amarela. A febre amarela ela é causada por um vírus, mas é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os casos mais leves causam febre, dor de cabeça, náusea e vômitos. Os mais graves podem causar... Escrevi alguma coisa errada aqui. Podem causar doenças hepáticas, era isso que eu queria escrever, hepáticas, cardíacas e renais fatais. Os principais meios de prevenção são a vacinação e evitar a proliferação do mosquito. A gente tem vacina para febre amarela. Algum tempo atrás tivemos um aumento de casos e vocês lembram, gente, de ficar lá várias horas na fila para tomar vacina? Eu lembro. Enfim, temos vacinas disponíveis para a febre amarela e ela ali, o problema dela é essa forma mais grave mesmo, e é meio roleta, né, gente? A gente nunca sabe qual forma a gente vai ter, se a gente vai ser quem vai pegar a forma leve ou forma grave, então, na dúvida, toma vacina. Bom, e aí as famosas, as conhecidas, dengue, zika e chikungunya, também são doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Essas não possuem vacinas, sendo a proliferação do mosquito a única forma de prevenção. Então aqui a gente já tem zilhões de campanhas de prevenção contra a dengue, principalmente. A gente já sabe toda aquela história de água parada e tudo mais. Como a gente não tem vacina para essas doenças, esse é o nosso único meio de prevenção. E aí aqui, quase a termo de curiosidade, para dizer que a gente não tem vacina, existe vacina contra a dengue, só que ela não é muito efetiva. A dengue ela tem mais de uma forma, né? E se você nunca pegou dengue e toma vacina, você acaba desenvolvendo a doença. Então, ela não funciona assim para a população no geral, entendeu? Ela funciona para quem? Para quem já teve dengue. Porque quem já teve dengue e toma vacina, fica imunizado contra as outras formas. Deu para entender? Mas, para termos gerais, pode considerar que não tem vacina para dengue. Bom, a dengue ela vai ser aí a mais grave dessas 6. Ela causa febre, dores no corpo, dores de cabeça atrás dos olhos, bem característico. É um sintoma que geralmente costuma aparecer assim quando se fala de dengue. Manchas na pele e indisposição. Seus casos mais graves podem levar a hemorragias e, consequentemente, óbito. Zika é a mais leve. Apresenta febre baixa, olhos vermelhos e coceira leve. Muitas vezes, gente, o pessoal tem zika e nem percebe, porque os sintomas, assim, eles são bem leves mesmo. A gente acaba dando uma atenção maior para zika, por quê? Porque ela está muito relacionada com síndromes neurológicas e microcefalias. Então, a gente dá uma atenção ali novamente, especialmente para as grávidas, porque a gente pode ocorrer isso aí nos fetos. E a chikungunya, ela causa febre, dores nas articulações. A principal diferença ali em relação ao sintoma de dengue para chikungunya é que a dengue é muita dor muscular, chikungunya é dor nas articulações. Ela raramente leva ao óbito, mas as dores articulares podem permanecer por vários meses. Então, ela dificilmente vai levar ao óbito, mas ela é incômoda por conta mesmo dessa dor.
Gripe suína, famosa essa também, H1N1. A gente teve uma epidemia de H1N1, se eu não me engano, foi em 2009, aqui no Brasil, que causou cerca de 2.000 mortes, então matou muita gente. É um vírus que sofre muitas mutações, por isso tem a necessidade de vacinação anual. A gente deveria tomar vacina contra a gripe todos os anos, porque como ele sofre muita mutação, todo ano existe uma pesquisa de quais são as formas do vírus que estão mais presentes, e são essas formas que estão na vacina, certo? Então, não é aleatório. Tem que tomar, gente. Toma vacina. A transmissão. Perdão, pulei os sintomas. Sintomas incluem dor de cabeça, dor de garganta, febre, tosse, calafrios e dores no corpo. A transmissão ocorre por gotículas de saliva e secreções respiratórias. Então, prevenção, vacina e evitar contato com doente, certo? Eu ia falar alguma coisa, calma. Sim. O H1N1, ele é basicamente, gente, é uma gripe mesmo. Só que é muito forte. Então, ele realmente pode levar ao óbito. É uma doença perigosa ali, se a gente não tomar cuidado. HPV, só um minuto. HPV, ele vai ser causado ali pelo papilomavírus humano, por isso HPV. É uma IST. O que é IST? Isso aí, infecção sexualmente transmissível. Muito bem. Ele vai ser um vírus associado ali com o aparecimento de verrugas e papilomas. O que é papilomas? É tipo uma verruga também. Fica tranquilo. Nos genitais, ânus, boca e garganta. Além disso, é intimamente relacionado ao surgimento de câncer de colo de útero. Mulheres acima de 25 anos ou com vida sexual ativa devem realizar o exame de Papa Nicolau como método preventivo. Outras prevenções são o uso de camisinha e a vacinação. Aqui não tem novidade, porque vocês já sabem que se é uma IST, o método preventivo é uso de camisinha. A gente, desde 2014, se eu não me engano, tem aqui no Brasil a vacinação para HPV. Na época, quando a gente recebeu as vacinas, até teve uma grande campanha que as meninas foram vacinadas nas escolas e tudo mais. E importante lembrar, gente, não se enganem, tá? Homem também se infecta por HPV, eles também vão ter ali verrugas e papilomas. A diferença é que eles não vão desenvolver câncer de colo de útero, né? Porque precisa do negócio ali do útero. Mas sempre lembrar, então, que homens também podem ser infectados e, inclusive, também podem tomar a vacina. E aí, por fim, mas não menos importante, o HIV. O HIV, ele vai ser o vírus associado à AIDS. Ele é um retrovírus. O que é retrovírus mesmo? Vírus de RNA. E ele é envelopado. O que isso quer dizer? Ele tem um envelopinho de lipídio ali envolvendo o capsídeo dele. Ele tem afinidade pelos linfócitos T4 ou CD4. É a mesma coisa, tá, gente? T4 e CD4 é só questão de nomenclatura. A gente vai ver um pouquinho melhor, especificamente, o que esses linfócitos fazem quando a gente estudar sobre sistema imune. Mas importante saber que na hora, eles são células do sistema imune e vão ser eles que vão coordenar a ação do sistema imune. Então, é eles que vão pegar o vírus e mostrar e falar, é isso daqui que você precisa para fazer o anticorpo para combater ele. São essas células que vão fazer isso, essas células que vão ir levar lá a receita, que vão ir dar o aviso de que precisa produzir anticorpo, de que tem alguma coisa errada. E aí, o HIV, ele tem uma afinidade por essas células, então ele infecta muito essas células. E o que acontece? Se essas minhas células estão infectadas e são elas que avisam o meu corpo que alguma coisa está errada, eu não tenho aviso. Então eu não tenho resposta imune contra o HIV, porque ele infecta justamente o meu sistema imune. Gente. É por isso que é tão difícil fazer vacina.
contra o HIV, porque lembra que a gente viu lá que todo o nosso sistema de vacina ele é baseado no nosso sistema imune. Eu jogo ali o antígeno enfraquecido, mas é o meu sistema imune, é o meu corpo que vai fazer anticorpo. No caso do HIV, não adianta se eu jogar ali um HIV enfraquecido, porque meu corpo não consegue reconhecer, entendeu? Porque ele infecta quando eu posso até jogar lá, mas a vacina não vai ser efetiva, porque quando o meu corpo, quando entrar de verdade um vírus HIV ali funcionando no meu corpo, ele infecta justamente a minha célula que ia avisar que eu vou precisar daqueles anticorpos. Então é como se eu cravasse ali minha resposta imune no meio. Esse que é o grande problema do HIV. A transmissão ocorre por relações sexuais, contato com sangue contaminado e durante o parto e amamentação. Então, o HIV também já é bem conhecido, assim, acredito para vocês todos os métodos de transmissão dele. Então, vamos lá, de novo. Mesma coisa. Usar a camisinha, não compartilhar objeto perfuro-cortante. Uma pessoa infectada pelo HIV pode desenvolver a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, uma redução do sistema imune, ficando mais vulnerável a infecções. E aí aqui a gente entra de novo naquela questão de diferença de doença e infecção, certo? Uma pessoa soropositiva, uma pessoa que tem HIV, ela é infectada, ela está infectada pelo vírus HIV. Mas ela não necessariamente tem AIDS, porque ela não necessariamente desenvolve a doença, certo? A gente só diz que uma pessoa tem AIDS se a pessoa tiver síndrome de imunodeficiência. O que isso quer dizer? Se a atividade do sistema imune dessa pessoa estiver lá embaixo. Tem gente que adquire HIV e o vírus só fica lá, mas não desenvolve a doença. O mesmo caso do coronavírus. Tem gente que adquire o vírus e não desenvolve, é assintomático. É a mesma coisa. Só que essa pessoa continua transmitindo. Aí que mora o nosso perigo. E aí também, às vezes, por indução, a pessoa passa 20 anos sendo soro positiva e aí depois desses 20 anos ela começa a desenvolver a AIDS em si, porque alguma indução, alguma coisa fez aquele vírus acordar e falar, opa, agora eu vou fazer o que eu vim fazer. Não tem vacina disponível, porém existem medicamentos anti-HIV que atuam no ciclo do vírus e impedem o seu desenvolvimento. O coquetel anti-AIDS é uma associação de antivirais que impedem o desenvolvimento do vírus, evitando a doença. Ainda assim, o indivíduo continua soropositivo. Então, essa conversa aqui que a gente acabou de ter. O que os coquetéis anti-AIDS vão fazer? Eles vão impedir a doença Eles vão impedir a doença, certo? Então, eles vão impedir ali a AIDS. Eles não vão deixar essa pessoa ficar com o sistema imunológico tão comprometido. Mas ele mata o vírus? Ele tira o vírus ali? Isso não. Então, essa pessoa continua sendo soropositiva e ela continua podendo transmitir. E... Calma, eu vou falar alguma coisa. Esqueci, gente. Esqueci. Ah, lembrei. Qual que vai ser aí pra gente, então, esse grande problema da AIDS? Ela joga o sistema imune lá embaixo. Então, o que acontece? Tudo que chega no seu corpo faz um estrago, entendeu? A pessoa pega uma gripe e ela fica acabada. A pessoa morre de pneumonia. Por quê? O que acontece? A gente tem muitos antivirais, muitos remédios assim que matam os vírus. A gente não tem. A gente faz o quê? A gente vai controlando ali os sintomas, a gente impede a doença. Quem que vai destruir os vírus mesmos? O nosso corpo, os nossos anticorpos. E se a gente impede isso, qualquer doença faz um estrago enorme, entendeu? Mesmo que a gente tente ali controlar os sintomas, é como se o seu corpo não se curasse daquilo, nunca fosse se curar, porque a atividade ali do seu sistema imune está tão baixa que ele não vence combater os vírus ao tempo que os vírus estão se multiplicando, entendeu? Então esse aí que vai ser o nosso problemão em relação à AIDS, que é que ela joga o sistema imune lá embaixo. Ela mesma, o que ela faz é isso, jogar o sistema imune lá embaixo.
Só que aí o nosso problema é que começa a chegar outras infecções lá no corpo e a gente não tem uma defesa, a gente não tem como combater. Então, é isso. A gente falou sobre várias doenças aqui. Eu sei que às vezes ferve um pouco a cabeça, gente, mas é só respirar fundo e com um pouquinho de calma que dá. Sempre que a gente falar de mancha vermelha no corpo, a gente vai pensar em sarampo, catapora e rubéola, principalmente. Varíola, doença erradicada. O que mais? Quando a gente pensar em Aedes aegypti, a gente pensa em febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Só a febre amarela tem vacina. Inchou aqui embaixo, cachumba. Cachumba a gente lembra fácil, ela é bem característica. O que mais? Raiva são dos animais, é dos bichinhos. As hepatites são todas infecções no fígado. Hepatite, eu sempre vou lembrar de fígado. E a gente vai ter aí as diversas ISTs, as doenças sexualmente transmissíveis. É só respirar fundo e ir com calma que dá para ir guardando. Bom, tem duas questões aqui para a gente fazer rapidinho, só para dar uma checada que está tudo certo aí nos nossos conceitos. Vamos lá. Na família Recroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus têm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas doenças, dessas infecções virais, perdão. Só um minuto, gente. Eu tenho que pegar meu carregador. Calma aí, só um minuto. Pronto, perdão. Vamos lá para as alternativas, então. A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desse vírus. B. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus. C. Investimentos da indústria em equipamentos de proteção individual. D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Ou E. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Então, vamos lá. O que é o pulo do gato nessa questão? Tratamento. Eu estou falando de prevenção nessa questão aqui. Eu estou falando de prevenir doenças? Não. Estou falando de tratar doenças. Então, eu tenho que ter na minha mente que a pessoa já está infectada. O vírus já está lá dentro. E agora? O que eu faço? Então, vamos lá. A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores? Não. Melhorar o controle ali dos vetores vai ajudar na minha prevenção? Vai. Mas não é o meu caso aqui. Aqui a minha pessoa já está infectada, não tem mais o que fazer. B. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus? Soro poderia ajudar? Poderia. Mas mutagênico quer dizer que causa mutação genética. Eu tô querendo mais mutação genética? Não tô. Definitivamente não. C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Equipamento de proteção individual é luva, máscara, touca. Isso ajuda? Ajuda. Mas no tratamento? Não, ajuda na prevenção. Se eu já estou infectada e eu usar máscara, vai me ajudar no tratamento? Não vai. Então, também não é a questão aqui. Produção de vacinas. Vacina é tratamento? Não é tratamento. Vacina também é prevenção, é para antes de eu pegar a doença. Então, aqui, finalmente, letra E, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a produção desses vírus. A letra E é a única que está falando para mim, então, de algo que vai ali me ajudar depois que eu já estou infectado, depois que esse vírus já está em mim. Então, tá aí, letra E. Vamos lá.
Atualmente, muitas doenças têm preocupado a população mundial, tais como AIDS, febre amarela, possível retorno da varíola e, mais recentemente, a SARS. Todas elas são causadas por vírus e sobre esses organismos é incorreto afirmar que a. São estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar DNA ou RNA como material genético. B. Apresentam ciclos de vida lítico e lisogênico. No ciclo lítico, determinam a destruição da célula infectada. C. Comandam o metabolismo celular do hospedeiro para a produção de proteínas de seu capsídeo e duplicação de seu material genético. D. Apresentam a enzima transcriptase reversa, contém RNA como material genético, que produz um DNA viral para ser integrado ao DNA do hospedeiro. E. São parasitas obrigatórios, mas alguns podem sobreviver cristalizados por muitos anos. Vamos lá. Vamos começar de baixo? Então vamos, então. São parasitas obrigatórios, tá certo. Mas alguns podem sobreviver cristalizados por muitos anos, tá certo também. Tá aí a importância da vacinação, mesmo de doenças erradicadas. A gente teve um surto de sarampo em 2019, se eu não me engano, e era uma doença assim que já fazia muito tempo que não aparecia por aqui. Por quê? Porque o povo para de tomar vacina, entendeu? A doença para de aparecer e ultimamente a gente tem um movimento anti-vacina aí bem preocupante. Só que o vírus ainda tá por aqui, gente, entendeu? Eles ainda estão por aí. A questão é que se eu tô vacinado, eu não pego. Se eu não pego, ele não se reproduz, não aumenta o número de casos. Isso é bom, isso é ótimo. Mas quando eu paro de tomar as vacinas, aí eu corro o risco de voltar a crescer esses casos, certo? Então, a letra E está correta. Apresenta uma enzima transcriptase reversa, contém RNA como material genético, que produz um DNA viral para ser integrado ao DNA do hospedeiro? Sim, isso aí é a nossa definição de um retrovírus, um vírus com RNA. Então tá certo também. Comanda o metabolismo celular do hospedeiro para a produção de proteínas de seu capsídeo e duplicação do seu material genético? Também tá certo. É isso aí que o meu vírus vai fazer. Ele vai entrar na minha célula e tomar conta. B. Apresenta um ciclo de vida lítico ou lisogênico? No ciclo lítico, determinam a destruição da célula infectada. Tá certo também. Eles vão apresentar aí esses dois ciclos. E o ciclo lítico, ele vai terminar ali com a minha célula sofrendo lise, com a minha célula estourando e liberando novos vírus. Então, também está correto. A. Podem apresentar DNA ou RNA? Isso está certo. Mas aí a gente chega aqui, são estruturalmente semelhantes às bactérias? Eles são semelhantes às bactérias? Vamos lembrar lá da nossa aula Vamos lembrar, pode ser da aula passada, sobre bactéria. A gente viu célula procarionte. Poxa, minha célula procarionte é cheia de coisa lá dentro. Tem certeza que ela é estruturalmente semelhante ao vírus? Gente, o vírus ele é uma capinha de proteína e um pedaço de material genético. É isso. Ele, de novo, o que vírus e bactéria têm em comum é só causar doença. Então aí a incorreta pra gente é a letra A. Porque os vírus e as bactérias, eles são estruturalmente aí bem diferentes. Bactéria é célula. E vírus é o quê? A celular. Muito bem, gente. Bom, por hoje é isso. Muitíssimo obrigada. E talvez vocês estejam estranhando um pouco, a gente quase não conversou sobre Covid, só em alguns exemplos. Mas fiquem tranquilos, vamos ter aí uma aulinha para falar bem sobre Covid e entender bem o que tanto está rolando, tanto está rolando há tanto tempo, né, gente? Enfim, obrigada pela aula. Beijinhos. Já já eu já posto os slides lá no Classroom, vou só arrumar algumas coisas que estavam com errinho de português aqui. E qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato. Tchau, tchau e obrigada.